Isso vai ser super importante porque desmistifica também essa questão das emoções associadas aos órgãos. Porque isso parece que invencionice, né? E na verdade tem a ver com a fisiologia dos órgãos, com a fisiologia associada a cada órgão dentro das correspondências dos 5 elementos, ou 5 movimentos da medicina chinesa. Então quando a gente fala na água, e a gente fala no rim, rim e bexiga, né, na medicina chinesa, a gente também está falando do Jing, da essência, que tem a ver com a informação genética, tem a ver com cromossomas, tem a ver com essas informações que são transmitidas transgeracionalmente, né? Então, devido a isso, como a gente tem associado ao rim chinês essa categoria e essa substância fundamental nobre que é o Jing, o principal aspecto atribuído aqui é a prudência. Prudência, que gera um binômio que a gente vai trabalhar em cada um desses órgãos centrais, um binômio que a gente pode trabalhar considerando como um aspecto positivo ou negativo de cada funcionamento desses órgãos. Então, o que eu vou colocar aqui como parceiro da prudência é o medo. É o medo. Porque o rim, o que ele vai tentar, na verdade, a todo custo, é resguardar a vida, resguardar a informação, resguardar o DNA, que é o que o bicho faz. O que o bicho vai fazer na natureza é, eu não vou morrer, eu tenho que estar, aí o bicho está atento. Ele não está preocupado, ele não está com medo, mas ele está atento. Ele está atento. Prestar atenção no gato doméstico, quando ele está no quintal, por exemplo, ele está atento. Alguma coisa, você coloca um pepino do lado dele e sai correndo. Ele acha que é uma cobra. Já viram esses vídeos? Já. Então, porque não é que ele está com medo, mas ele está prudente. Ele fala, não, peraí. Mas ele pode sim descambar para o medo, né, Costa? Pode descambar para o medo. Isso é muito frequente quando o rim está deficiente, seja por um histórico de desgaste que a gente comentou antes, né? Naquela equação de produção de Ti, o baço, o pulmão falhando nessa produção, ou tendo um desgaste muito grande orgânico por doenças, convalescência, trabalho excessivo, trabalho físico excessivo, desgasta e você é obrigado a puxar muito Ti original. Você tem um decaimento, você pode passar a sentir medo. Isso é muito comum na velhice, na terceira idade. Quando já tem também um decaimento natural, você passar a ter mais medo. A ausência total de medo também dá um desequilíbrio. Quando a pessoa não tem medo de nada. Na verdade, assim, se a pessoa não é prudente, é uma pessoa imprudente, a gente pode pensar que muitas vezes que existe também algo associado já ao próprio movimento excessivo da madeira, que acaba por consumir demais essa energia do rim, né? Um movimento muito combativo, muito destemido, muito combativo, né? Ou agressivo, inclusive, que pode suplantar ou
anular essa prudência. Né? Isso acontece assim. Agora, só para a gente finalizar essa ideia aqui do rim. Essa combinação, ela é uma combinação que a gente vai ver em todos, né? Assim, porque a gente vê, quando fala em combatividade, a combatividade é uma coisa boa, né? Da fisiologia do fígado. A gente precisa da combatividade, a gente precisa da ação do fígado. Essa ação expansiva, essa sua ação criativa, essa ação que abre caminhos. Eu fiz aquela imagem para vocês do fígado como o que vai na frente, cortando, abrindo caminhos, né? É um pouco isso, o fígado vesícula. Então, o que a gente faz aqui em cima, então, no fígado vesícula? No GAN e no DANAN, né? Fígado vesícula. A gente tem essa ação muito mais expansiva, né? A gente pode falar dentro de um ciclo de crescimento da planta, que a gente tem aqui a semente, né? E aqui a gente tem um broto. A gente tem um movimento de romper para o crescimento. Então a gente tem aqui a combatividade. A gente tem a combatividade. A combatividade é positiva, né? E necessária. Fisiologicamente também, porque é o fígado que vai favorecer as funções digestivas, fígado e vesícula. Eles vão ajudar a descender também esse ti do estômago, a elaborar e processar gordura, né? Mas também essa combatividade é muito expressa nas ações que a pessoa consegue empreender, né? Uma ação empreendedora na vida, criativa, com a caminhada sempre para frente, né? Não ficar preso em coisas do passado, sempre caminhando para frente. É uma ação muito dessa energia. Ela pode descambar para quê, essa combatividade? A agressividade. Pode ou não pode? A combatividade é uma coisa interessante, boa para o organismo, fisiologicamente desejável, mas ela pode, ou porque ela não é expressa adequadamente, até mesmo por educação, determinado tipo de educação, que não deixa a pessoa se expressar. Inclusive a combatividade na infância, a linha é muito tênue entre ser combativo e ser agressivo, né? Que a criança ainda está moldando essas emoções, essas reações. Então há aquela tendência de a gente cortar, né, essa expressão da criança, esses mecanismos que ela tem de expressar, inclusive essa sobrecarga orgânica que muitas vezes ela tem no fígado, e ela expressa, porque não tem outras ferramentas, com birras, com porrada, com choro, com gritos, né? Que é um meio dela expressar esse excesso no fígado, essa necessidade de movimento, de expansão. O fígado é aquela história, o fígado chinês, um dos conceitos é que ele não gosta de ser aprisionado, né? Ele não gosta de ser tolhido. Ele é expansão, é expansão. Por isso que aqui a gente tem associado ao fígado a alma etérea, que é aquela alma que não cabe dentro da gente, né? A parcela do espírito que é maior do que a gente. Então, por isso que é associado ao fígado também, que é pura expansão. E aqui a gente tem, então, esse binômio, combatividade e agressividade. A gente vai usar esse binômio aqui fisiologicamente e fisiopatologicamente. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Então, a gente vem do fogo. O fogo, a gente tem aqui dois pares, né, de órgãos associados a ele. Então, a gente tem o coração e o intestino delgado.
pericárdio e triplo aquecedor, ou sanjiao, associado ao fogo. Qual é a emoção que normalmente, por falar, está associada ao fogo? Qual é a emoção? Alegria, né? Mas aí a gente tem esse binômio também, que é importante a gente trabalhar. Por que há alegria aqui? A alegria é aqui porque a gente está falando de um movimento de máxima expansão, né? O fogo, associado ao meio-dia, associado a esse movimento de plenitude, né? Então, a alegria é normalmente, ou vitalidade também, vocês verão, a vitalidade que é expressa no olhar, é expressa no rosto, é expressa na fala. A fala é muito associada ao fogo, né? Ao coração, a capacidade de elaborar corretamente, o discurso é muito associado ao coração, até mesmo porque aqui a gente tem esse aspecto espiritual, que é a nossa consciência individual, né? A consciência individual associada aqui ao Shen, né? Traduzido também como mente, espírito, uma consciência individual. Essa consciência, quase um ego também, como a gente se vê, como a gente acha que os outros nos veem. Essa autoimagem tem muito a ver com o Shen também. E a consciência individual, né? Ou seja, além de ser a central de todos esses aspectos espirituais, a gente tem também esse Shen que mora no coração, que é a nossa autoimagem mesmo, a nossa autoconsciência. E aí, essa vitalidade, caso seja excessiva ou esteja em desarmonia dentro do ciclo dos 5 movimentos, a gente já vê como, ela pode também descambar para a euforia. A euforia. E aqui a gente tem uma coisa interessante, porque a gente é, por exemplo, de um tipo de sociedade, a gente se desenvolveu, a gente cresce, que ela privilegia essa alegria, né? E acha que a alegria é o único estado possível. Você tem que estar sempre alegre. Então, há uma tendência a criar estados eufóricos também por causa disso. Seja porque a gente estando um pouco triste vai precisar de alguma coisa para sair dessa tristeza. Então, o uso excessivo de álcool, de medicamentos, de drogas, coisas que ativam essa alegria de alguma maneira, né, Costa? Fala, não, tem que ativar, nossa, não posso sentir triste, não posso sentir tristeza, por exemplo, né? A gente é numa sociedade muito solar, muito, né? Carnaval, oba-oba. E existe essa tendência também, não gostar do estado de recolhimento, ou achar que ele é sinônimo de fraqueza ou de coisa ruim, sendo que é parte do processo. A gente pode ter também esse outro movimento. Então, a gente anda e a gente tem uma geração aqui que é a Terra, né? A Terra agora será gerada aqui e ela tem a ver com o centro, é a nossa central emocional também, principalmente associada à produção intelectual, né? A receber informações, elaborar informações, quebrar informações, absorver o que é interessante, eliminar o que é ruim, exatamente como faz o sistema digestivo, que por pensamento chinês não há a possibilidade de dividirmos essas funções, porque realmente são funções unas dentro de uma ideia de Yin Yang mesmo, né? Então, dentro de um conceito de Yin Yang, a gente tem aqui a inseparabilidade entre um trabalho mental, emocional, espiritual e um trabalho orgânico, biológico, que a gente está acostumado. Então, essa função da Terra associada ao baço, ou ao Pi, né? Associada ao baço ou ao Pi, baço, estômago também, Wei, Pi e Wei, né? É essa de receber o alimento, né? A gente fala transporte e transformação.
transporte e transformação de nutrientes, são também nutrientes emocionais, mentais, intelectuais, são da mesma esfera. Por isso que há uma tendência a associarmos uma palavrinha ao baço, preocupação. Mas a preocupação é o outro lado da moeda, ou o outro aspecto, porque na verdade a tendência fisiológica do baço não é preocupar-se, mas é a de analisar corretamente. É o pensamento analítico. Por isso que a alma I é associada ao baço, porque ele analisa, ele quebra as informações em pedaços assimiláveis, cataloga, é o nosso cartesiano, assim. É a Terra, o próprio exemplo da Terra mesmo. É aquele que quebra, cataloga, divide, absorve o que é bom, elimina o que é ruim. Quando ele funciona bem, é o que está acontecendo. A nível mental também. Por outro lado, quando isso não acontece, o pensamento analítico pode vir a descambar para preocupação, obsessão, pensamento ruminante. E aí a gente tem padrões associados a isso, né? Do baço pâncreas. A gente vai ver isso na próxima etapa, a etapa de identificação de padrões ou síndromes, que o baço facilmente tem uma deficiência de Qi, né? Pela sobrecarga, que ele é levado por uma alimentação equivocada, por um ritmo alimentar equivocado, né? Por excesso de determinados alimentos que enfraquecem o baço, mas também por excesso de pensamentos. O chinês sempre teve isso em conta. O excesso de pensamentos enfraquece o baço. Principalmente esses pensamentos sem ação, o pensamento ruminante, o pensamento repetitivo, as fixações mentais. Então, isso para a medicina chinesa gera o que a gente chama de umidade, ou pode vir a gerar, inclusive, tan, né? Que a gente verá o que é o tan, o que é fleuma para a medicina chinesa, acúmulos, né? Mucosidades. Então, pode ser que a pessoa tenha tan, mucosidade, por padrão emocional, padrão mental, padrão espiritual, e às vezes nem tanto pela alimentação. Ainda que muitas vezes é multifatorial, né? As causas que geram um quadro crônico, mas há a possibilidade de ser por realmente uma tendência de elaboração mental, né? Seja por uma tendência familiar, por uma lida educacional, né, também, ou pela coisas da vida que façam que a preocupação fique muito presente. Dentro desse contexto, a gente tem esse binômio, pensamento analítico ou preocupação, pensamento obsessivo, que é dentro da mesma história. E é o movimento do baço, o movimento de elaborar coisas. Não, é só para tentar. Porque cada um dizer prudência, combatimento, alegria, tudo é a parte boa. É como se fosse isso, a parte fisiológica, funcional, necessária, e uma outra parte que ela pode afetar o órgão e vice-versa. Um órgão enfraquecido, apresentar mais medo, ou um excesso de medo por alguma história que aconteça, enfraquecer o órgão. Essas duas coisas podem acontecer, a gente vai discutir isso daqui a pouco. E aí a gente tem um movimento mental. O movimento mental, que é um movimento de recolhimento, um movimento associado ao outono, né, ao pôr do sol, ao movimento introspectivo. Aqui a gente tem o pulmão e o intestino grosso como representantes, né? O Fei e o Ta Chang, que são os dois que representam esse movimento mental. E aqui a gente tem um movimento, Márcia, que é esse movimento de interiorização. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a gente tem aqui uma alma etérea, qual a alma que a gente tem aqui? Alma pô. Alma pô, ou alma corpórea.
é aquela alma inseparável do corpo, que a gente fez a brincadeira aqui com o Rony do reflexo, ó, né? Porque você tem uma alma interiorizada, né? E o movimento muito associado ao pulmão é esse mesmo. Então é associado a ele o movimento de interiorização, uma capacidade meditativa. Essa meditação pode ser em movimento ou parada, mas essa capacidade de você entrar em contato também com uma quietude, né? Um estado de recolhimento, favorecer o recolhimento. Recolhimento esse que desembocará aqui na produção e na favorecimento, no cuidado do rim, né, que é o próximo movimento. É um recolhimento que vai levar a isso, né? É aquele recolhimento do outono para chegar no inverno. Então, o que acontece aqui com essa... Qual que é o movimento que normalmente... Qual que é a emoção associada normalmente ao pulmão? Dentro dos nossos estudos. A tristeza é a emoção mais associada ao pulmão. Então, por causa disso, de ser um movimento para dentro, o luto, o pesar, a tristeza são associados ao pulmão. Mas, na verdade, o binômio aqui que a gente utilizaria seria, então, introspecção, capacidade de interiorização, capacidade de meditação, de recolhimento e, por outro lado, a tristeza. Então, se você colocar aqui interiorização e tristeza, então se você fica com o movimento de interiorização prevalecendo em excesso, movimento para dentro que seja excessivo, você pode descambar para uma tristeza, para uma melancolia, né? Então, por isso que aqui a gente tem os 5 movimentos. Porque o que está acontecendo? Eles estão se gerando fisiologicamente uns aos outros e eles estão controlando fisiologicamente uns aos outros, que é o que a gente vai falar ainda nessa etapa do curso, sobre os fundamentos, portanto a parte mais fisiológica, mas a gente vai entender isso do ponto de vista fisiopatológico também no próximo passo, que a gente vai adiantar um pouco agora, que é você entender, por exemplo, como que um aspecto gera e alimenta o outro. Né? Esse movimento criativo de um pensamento analítico, interiorização, meditação, prudência, combatividade, alegria, pensamento analítico, como um gera o outro fisiologicamente. E como, por exemplo, uma prudência controla uma euforia, como a alegria, a vitalidade, a vivacidade controla a tristeza, como essa interiorização, a meditação, a respiração controla a agressividade, como a combatividade, a ação, a execução controla a preocupação, e como o pensamento analítico e a capacidade de elaborar, de ponderar, pode também controlar o medo. Então essas duplas fazem muito sentido do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista da geração e do ponto de vista do controle. E esse controle, que é muito interessante, que quando a gente dorme à noite, que a gente repousa, que a gente descansa, que o organismo entra em processo regulatório,
Quando a gente estuda os mecanismos do Qi, na verdade o circuito do Qi, né, do Qi defensivo, do Qi nutritivo, a grande circulação do Qi por todos os canais, a pequena circulação e a circulação do Wei Qi, a gente vê que o Wei Qi, o Qi defensivo, ele circula durante o dia pelos meridianos Yang, principalmente para defender o organismo, e à noite o Wei Qi penetra. A gente vai ver que tem uns vasos maravilhosos que regulam isso, que é o Yin, que é o Mai, e o Yang, que é o Mai. Quando você dorme, quando você fecha os olhos, quando você repousa, há uma tendência então do Wei Qi, que é o Qi que ficava aqui na defesa, entrar e ir para o interior e cumprir esse ciclo de controle dentro dos órgãos. Essa é a descrição clássica chinesa, que à noite o Wei Qi faz esse circuito. Depois que ele penetra, em vez de ele ficar na superfície, porque ele não pode ficar na superfície de fato. À noite, se a gente ficar à noite com o Wei Qi na superfície, o que vai acontecer? Insônia. Você vai ficar com insônia, seu organismo vai ficar em vigília. Seu organismo vai ficar com a tendência a ficar para fora. Então, essa tendência a ficar para fora faz com que o sono não seja um sono profundo. Você não consegue ter aquele recolhimento, até porque esse recolhimento depende também do recolhimento do próprio sangue para o fígado, né? Todo esse mecanismo que favorece o sono. Então, o Wei Qi acontece a mesma coisa, ele penetra, e ele penetra nos órgãos, nesse sentido aqui, ó, ele faz esse circuito, que é o circuito, esse circuito, o circuito de controle. O circuito de controle, quando tiver a descrição clássica do Wei Qi circulando durante a noite, é esse. Do rim, ele vai para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão para o fígado, do fígado para o baço, do baço para o rim, à noite, fazendo esse controle que a gente está vendo aqui. Simultaneamente, a gente está tendo o sono profundo, os sonhos, a entrada e a expressão da alma etérea no fígado. Então, a nossa ponte com o nosso inconsciente, com os aspectos não conscientes da alma, né? Simultaneamente está acontecendo isso à noite, o que é bem interessante. Então, essa aqui é, na verdade, um circuito de controle geral, mais apoiado nessa questão emocional que a gente está falando. Mas a gente pode pensar também dentro de uma fisiologia biológica, né? As funções desses órgãos, como é que eles se controlam no dia a dia, né? Por exemplo, esse controle do fígado sobre o baço, dentro da digestão, é a mesma coisa. Ou seja, o fígado e vesícula, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o seguinte: vamos pôr ação na digestão. Em vez da digestão ficar parada, vamos fazer andar, vamos digerir, vamos movimentar, que é o que faz o movimento do fígado e vesícula sobre o sistema digestivo. Por exemplo, a liberação de bile, né? Para ajudar a dissolver gorduras, coisas mais pesadas. Então é isso que ele faz, o controle, ele vai exercendo assim. E isso a gente vai poder aplicar para cada um dentro do ciclo de controle, como é que ele se regula. Certo?